Olá amigos da Editora Atualizar, estamos aí em mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e hoje vamos continuar nossas aulas de licitações, de licitação. Vamos falar sobre anulação, sobre revogação da licitação. Pois é, às vezes a licitação não vai bem, às vezes a licitação está sendo feita de forma errada. E aí, nós vamos revogar, vamos anular? Depende. Então a Lei 8666, ela trouxe aqui alguns conceitos de revogação e de anulação que já existe em direito administrativo, que você vai estudar nas aulas mais para frente sobre atos administrativos. Mas quando eu falo em anulação e revogação, eu estou tirando alguma coisa. No caso, estou tirando a licitação. Anulando, revogando, eu estou tirando a licitação. Olha, não vai ter mais licitação. E quando eu falo isso, né, eu tenho que falar fundamentadamente. Eu tenho que fundamentar por que eu estou tirando aquela licitação. Por que não vai mais ter licitação? E outra coisa, haverá sempre o contraditório e a ampla defesa, tanto na anulação quanto na revogação. Né? Então quer dizer que a administração revogou aquela licitação? Pode haver contraditório e ampla defesa e pessoas contra essa decisão, né, colocando também seus argumentos porque, né, não deve ser revogada ou não deve ser anulada, por exemplo. Bom, qual seria aí, né, vou falar grosseiramente, e inclusive a gente vai se basear no que está na lei da licitação, a diferença da anulação e revogação. Anulação é quando existe uma ilegalidade, a coisa foi feita de forma ilegal. Quando há um vício de ilegalidade, você pode encontrar em questão, houve vício de ilegalidade, Então, alguma coisa foi feita fora da lei. Como, por exemplo, está lá no artigo 50 da 8666, só estamos usando a 8666, que fala o seguinte, a administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitatório sob pena de nulidade. Então imagina que ele fez lá um contrato, né, celebrou um contrato com uma pessoa que não participou da licitação ou com o segundo, terceiro colocado, e o terceiro foi preterido em relação ao segundo, terceiro. Né? Então você vai anular porque houve o que? Uma ilegalidade. Houve uma legalidade e tem que haver provocação, porque é o seguinte, no judiciário, para você entrar com uma ação no judiciário, fazer um parênteses, tem que haver uma provocação. Né? Você tem que entrar com uma ação, você tem que provocar o judiciário. No caso de ilegalidade, tem que ser provocado, alguém tem que ir lá e falar, olha, houve preterição, olha, houve uma ilegalidade. Sim, pode ser provocada, mas não necessariamente. Não necessariamente. Né? A legalidade, ela pode ser levantada de ofício. A própria administração vê, opa, peraí, fizemos a coisa errada e ela mesma vai anular de ofício porque ela viu que fez uma coisa errada, sem provocação de terceiros. Ou seja, não necessariamente, pode ter provocação de terceiros? Pode, mas não necessariamente somente por provocação de terceiros. Né? Ela mesma pode reconhecer que houve o erro e ela mesma anular aquele ato, anular aquela licitação de ofício. Beleza? Muito bem. E quando eu anulo o que acontece? Ela tem efeito que a gente chama ex tunc. Também nós vamos estudar lá para frente. Tanaka, o que é essa história do ex tunc? E o ex nunc é aquilo que retroage. Ex nunc que não retroage. Ou seja, se algo foi anulado, que obviamente houve uma ilegalidade, todos os efeitos retroagem, todos os efeitos. Em latim chama-se ex tunc, quando você retroage. E aí o que acontece? Em regra, não gera obrigação de indenizar, porque foi feito tudo de forma ilegal. Tá? Essa é a regra. Né?
E também induz nulidade do contrato. Se a licitação foi feita com ilegalidade, tem que anular o contrato também. Não é verdade? Já a revogação é uma questão de interesse público, uma questão de conveniência, oportunidade, é uma questão, é um ato discricionário. Então, no caso da revogação, a licitação foi praticada de forma certa, de forma correta. Tudo certinho a licitação. Está sendo certinho, tudo certinho, está correndo de forma tranquila, lisa, transparente, não tem ilegalidade. Mas, de repente, sei lá, a administração viu que acabou o dinheiro, que não vai conseguir fazer o contrato, não vai conseguir contratar, ela pode, de repente, revogar. Vamos revogar, questão de conveniência e oportunidade. De repente, pode acontecer uma situação que está lá no exemplo, artigo 64, parágrafo 2º. Deixa eu ler para você, né? Parágrafo 2º do artigo 64 diz: é facultado à administração, quando convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo de condições estabelecido, convocar os licitantes remanescentes. Então, quando o convocado primeiro colocado não for lá assinar o contrato, ele pode chamar o segundo colocado, quando o primeiro não se manifestar. Legal, ele pode chamar os remanescentes, segundo, terceiro, na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo, nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório. Isso nós já estudamos, né? Se tiver uma dúvida, dá uma assistida nas aulas anteriores. Ou revogar a licitação, independentemente da combinação prevista no artigo 31 dessa lei. Ele pode revogar simplesmente. O primeiro colocado não quis assinar o termo de contrato, então vamos revogar a licitação. Não houve nenhuma ilegalidade, né? A licitação foi feita da forma correta, mas por uma questão de conveniência, de oportunidade, uma questão de interesse público, vamos revogar. Essa revogação ela ocorre quando você tem um fato que acontece lá na frente, porque quando você faz a licitação, você está querendo que aquela licitação seja feita, mas de repente acontece uma coisa como essa: o primeiro colocado não foi assinar um contrato, ou de repente acabou o dinheiro, ou aquela licitação está demorando muito a acontecer por conta de decisões judiciais, sei lá, por diversos fatores supervenientes, fatores do futuro, fatores lá do futuro, a administração, olha, decide, agora essa licitação não interessa, não tem mais interesse público, nós vamos revogar, né? Por uma questão de conveniência e oportunidade. E aí, não houve ilegalidade, foi tudo feito dentro da lei. Então os efeitos é de lá para frente, a gente chama de efeitos ex nunc, que não retroagem. Tá? Isso aqui nós vamos estudar mais tarde, mas só uma dica para vocês. Efeito ex tunc. Você está vendo essa tampa aqui, ó? Tá vendo essa tampa aqui? Tá vendo? Viu? Tampinha de caneta? Beleza. Olha o que acontece. Tunc. Você ouviu? Fez tunc? Deixa eu fazer de novo. Cadê a tampa? Oh, meu Deus do céu, perdi minha tampa. Deixa eu pegar. Ah, tá aqui. Tá aqui, peguei a tampa aqui, ó. Quer ver ela fazer? Tunc. Tunc, beleza? Então, fez tunc lá atrás. Você vai lembrar disso aí no dia da sua prova. Ex tunc faz tunc lá atrás, retroage. Ex nunc, nunc retroage. É aquele que nunca retroage, que nunca retroage, que não retroage. Beleza? Ex tunc é aquele, você lembrar do doido do professor que jogou a tampinha para trás, fez tunc, é aquele ato que retroage. Beleza? Muito bem. E aí vamos ver aqui o artigo 49, que fala da anulação e da revogação. Tá? E vamos fazer alguns exercícios também. Diz lá o artigo 49. A autoridade competente para aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de quê? De interesse público. Interesse por qualquer momento? Não. Decorrente de fato que aconteceu depois, de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. Vou tentar comprovadamente que é um fato superveniente que
por uma questão de interesse público, nós vamos ter que revogar. Devendo também pode ser o quê? Anulado, mas anulado, no caso, por o quê? Por ilegalidade, quando há um vício de legalidade. Vício é um erro de legalidade. E aí, como que ela vai anular? Tem que ser só por provocação do terceiro? Não, pode ser de ofício, ela mesma. Automaticamente, de ofício, automaticamente ela vai, né, ela mesma vai fazer essa anulação. Então pode ser de ofício ou provocação de terceiros, mediante parecer escrito. Tudo isso, quando ela for anular ou for revogar, tem que estar escrito, tem que estar o quê? Fundamentado, beleza? Então olha lá, tem que estar fundamentado. Deixa eu até dar uma licença para você copiar a lousa, tem pessoal que pede para copiar a lousa, olha ali, beleza? Fundamentado, legal. E aí estamos lá, uma questão da FUNRIO, que fala o seguinte: o ato que por motivo de ilegalidade invalida a licitação, observando para tanto o devido processo legal e a garantia do contraditório e ampla defesa, denomina-se o que, pessoal? Homologação não, rescisão não, adjudicação muito menos, de anulação, né? Porque está falando de ilegalidade. Revogação não, revogação é quando o ato foi praticado de forma legal, mas por uma questão de interesse público resolvem acabar com aquele ato ali, com a licitação nesse caso em tela. Beleza? Então, letra D de dojo, marcou D de dojo? Legal. Artigo 49, parágrafo 1º. Anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. Por quê? O perefeito ex tunc, olha, efeito retroativo. Foi tudo feito, tudo aquilo não vale mais, não existiu, anula-se tudo que passou. Então não tem que indenizar ninguém. A coisa foi feita de forma ilegal, né? Então, em regra, coloquei aqui, ó, em regra que não gera. Porque ele fala o seguinte: ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 dessa lei. O que fala esse parágrafo único do artigo 59? Né? Imagina que a licitação foi feita, aí lá na frente anula a licitação. Só que a licitação, foram descobrir isso lá para frente, depois que o contrato começou a ser executado, depois que a obra já começou a ser feita. E aí, o cara vai ficar sem pagamento daquilo que ele fez, da obra que ele fez durante a duração do contrato? Não, né? Então, entre aspas, perante as pessoas de boa fé, né? A pessoa trabalhou, a pessoa construiu alguma coisa, por exemplo, executou algum serviço, ele vai ter que ser pago, remunerado por aquilo, né? Então, só para você ter uma ideia, está lá o artigo 59, né? Ele fala o seguinte: a declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, pedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Parágrafo único. Olha, parágrafo único que é a exceção. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado. Ele trabalhou, executou, então vai ter que pagar ele, né? Até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Beleza? Mas, falar assim, olha, em regra a anulação não gera obrigação de indenizar, tá certo. Em regra não gera obrigação de indenizar, tá? Agora você fala, olha, a anulação não gera em nenhuma hipótese, não vai gerar obrigação de indenizar. Tá certo, tá errado, né? Ele, em regra, não gera obrigação de indenizar, mas tem alguma exceção aí, beleza? Legal. Vamos ver como caiu o concurso público. Olha lá, CESP. A respeito da anulação e revogação de licitação, cada um dos itens abaixo apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Vamos ver a assertiva. Determinado órgão público licitou um material de expediente e limpeza e 2 dos licitantes deram causa à invalidação do processo licitatório, que foi anulado. Então houve anulação porque houve uma ilegalidade ali, né? Que foi anulado.
por motivo de ilegalidade. Legal. Nessa situação, a anulação da licitação gera para o referido órgão público a obrigação de indenizar os citados licitantes. Em regra, não gera, então está errado. Errado, gabarito oficial SESC. Legal. Vamos ver aqui o parágrafo 2º do artigo 49. Agora. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 dessa lei. Então, nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato. Se a licitação foi feita de forma ilegal, o contrato tem que ser anulado. Beleza? Parágrafo 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o quê? Contraditório e ampla defesa. Então, você pode entrar com uma ação, pode entrar com um recurso. É o contraditório e ampla defesa. É o seu direito de petição. É o que nós vamos falar na próxima aula sobre os recursos. Tá joia? Só para ter uma ideia, né, tem um prazo de 5 dias úteis, tá? Mas isso nós vamos tratar na próxima aula. Parágrafo 4º do artigo 49. O disposto nesse artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Então, também nos casos de dispensa e inexigibilidade, você pode haver ilegalidade, você pode haver anulação, você pode haver revogação também, tá? Mesmo em caso de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 48. Aliás, artigo 38. Artigo 38, ele só cita aqui uma parte que fala sobre anulação, né? Em que a anulação e revogação tem que estar o quê? Fundamentado. Eu vou falar do artigo 38, ler só o inciso 9, ele fala o seguinte: despacho de anulação e de revogação de licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Então, sempre quando for anular, revogar, quando a administração for anular, revogar, tem que estar o quê? Devidamente fundamentado. Beleza? Muito bem, vamos ver como cair em concurso, fazer uma questão, Fundação Carlos Chagas, tá lá, desrespeito da revogação e da anulação da licitação é incorreto, a respeito da revogação e da anulação da licitação é incorreto, afirmar que é errada, marca lá, incorreto, para você saber. Tanto a revogação quanto a anulação da licitação devem ser assegurados o contraditório e ampla defesa, beleza, tá certo. B, a revogação depende da ocorrência de fato superveniente devidamente comprovado, coisa que aconteceu depois, tá certo, ele quer errada, né? C, a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade, em regra, não gera direito, nem gera obrigação de indenizar, também está correto, ele quer errada. D, o edital que não fornece as informações necessárias para que os interessados tomem conhecimento acerca da existência da finalidade concreta da licitação é viciado, tá certo, um edital que não fala nada com nada, que não dá transparência, né? que não fornece informações necessárias para que os interessados tomem conhecimento acerca da existência da finalidade concreta da licitação, é errado, é viciado, é ilegal. O que leva à anulação do certame, tá certo? Leva à anulação do certame. Então, a incorreta é a E. A incorreta que nós vamos marcar é a E. Verificado vício durante o procedimento licitatório. Quando há vício no procedimento licitatório, o que vai acontecer? Tem que anular. O que ele fala aqui? A autoridade competente deve promover a revogação, independentemente de provocação. É revogação. Quando há vício, deve ocorrer o que é? A anulação. Por isso, marca aí E de Eduardo, beleza? Legal. Fazer da ESAF. A ESAF, para você que não sabe, a ESAF é a empresa que tem feito todos os concursos da Receita Federal, para auditor fiscal da Receita Federal, para analista, né? E dentro em breve nós vamos ter aulas fantásticas de direito tributário com o professor Murilo. O professor Murilo é cobra, dá aula para o Brasil inteiro. E ele vai fazer parte do nosso time aí em direito tributário. Você que está estudando para Receita, para OAB, para concursos
que diz respeito a tributos para o ICMS, ISS, né, para alguns tribunais que cobram direito tributário. Tá aí a dica, em breve, aguarde em breve, professor Murilo, ou então, de repente, depende da época que você está me assistindo, tá lá o professor Murilo. A outra coisa também, nós vamos fazer uma apostila sobre licitação, uma apostila somente sobre licitação. Tá? Depende também da época que você está assistindo, tá lá a apostila feita. Ah, tá, aqui a apostila de direito administrativo. A apostila de direito administrativo vai sair mais para frente, ainda não, tá? Mas nós estamos no final da parte de licitação, nós vamos lançar uma apostila somente de licitação. Beleza? Então aqui, ESAF, diz ali, tanto é que é a gente da Fazenda, né? Da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, provavelmente. No que concerne a revogação e anulação da licitação, assinale a opção correta. E tem a autoridade competente só poderá revogar a licitação mediante decisão fundamentada, embasada em razões de interesse público, decorrente de fatos que podem ter ocorrido antes mesmo do certame licitatório, não. Só em caso de fato superveniente, aconteceu depois que a licitação começou, né, que a licitação foi publicada digital e tudo mais. Então está errado. B. Somente a autoridade judiciária é competente para revogar a licitação. Não, quem revoga é quem colocou no mundo. É a administração que tem a competência para revogar. Isso você vai estudar mais tarde. Por quê? Porque não existe ilegalidade no caso da revogação. É um ato discricionário, é uma questão de conveniência e oportunidade que rege o interesse público. Então não há ilegalidade, não há que se fala de judiciário. Quem revoga é a administração. Tá? C. No caso de desfazimento do processo licitatório, ficam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Tá certo, tranquilo, né? Até a C de coração, marcou a C de coração. E D. Não há possibilidade de anulação do certame licitatório ocorrer de ofício. Ah, sim, aqui é de ofício, né? Por parte da administração, devendo haver sempre representação de particular. Está errado a D. E aí, a nulidade da licitação não induz a nulidade de contrato, induz sim, no parágrafo 2º, artigo 49, está aqui, induz a nulidade do contrato, está escrito para vocês. Beleza? E da VUNESP, questão da VUNESP, está lá. Quanto à anulação ou revogação de uma licitação, assinale a alternativa correta. E tem, no caso de revogação do processo licitatório, não há necessidade de ser assegurado o contraditório ampla defesa. Está errado? Nos dois casos, né, tanto anulação quanto revogação, há necessidade do contraditório da ampla defesa. Isso é um direito constitucional, né? B. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade sempre gera obrigação de indenizar. Não, está errado. Em regra, não gera obrigação de indenizar. C. Constatando a ocorrência de ilegalidade, a autoridade competente deverá o quê? Deverá anular e não revogar, como está aqui. A licitação de ofício está errado também a C. E a D. A nulidade do procedimento licitatório induz a do contrato, produzindo efeito retroativo, que retroage. Beleza? Então é a D de Dodio, marcou? E ele fala, anulação por interesse público. Anulação por interesse público não, é revogação por interesse público. Ocorrerá desde que provocação de terceiros demonstre fato superveniente que impeça a futura contratação. Tá tudo errado aí. Legal, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou, dê um joinha. Continue nos assistindo, inscreva-se. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. É assim que a gente consegue crescer, tá? Que a gente consegue manter esse trabalho bonito que vocês veem. A gente pede que vocês passem para os seus amigos, né? Espalhem essa ideia, né, de fazer o bem sem olhar a quem, não é verdade? E desejo a vocês bons estudos.
Sucesso a todos, mas a gente vai se ver daqui a pouquinho. Tem outra aula de licitação, última aula de licitação talvez. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.